dos meus filmes favoritos de terror de 2025 foi A Acompanhante Perfeita, que foi um filme que foi lançado lá no comecinho do ano, e eu acredito que eu sou um dos maiores defensores desse filme, principalmente entre os meus colegas da crítica. O que eu gosto naquele filme é o fato de ele conseguir funcionar em duas frentes, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica bastante acertada, na minha opinião, sobre os relacionamentos contemporâneos e principalmente o papel dos homens e as exigências que os homens fazem em relação às mulheres, que elas sejam domesticadas, que elas sejam objetificadas e que elas os tratem como se eles fossem muito especiais e imperdíveis. O filme também funciona como terror, como ficção científica, como um exercício de gênero. E esse elogio eu também posso fazer sobre Juntos, que é o filme que está sendo lançado nos cinemas brasileiros com a Alison Brie e com o Dave Franco, dirigido por um estreante chamado Michael Shanks. Na história, a Brie e o Franco fazem um casal que está se mudando para o interior. Eles estão no momento do relacionamento em que parece que eles não estão se dando tão bem mais assim, mas mesmo assim existe nos dois um interesse de levarem o relacionamento adiante. Só que um dia na nova cidadezinha eles caem numa caverna, passam a noite lá e depois disso, quando eles voltam para casa, o corpo deles, a pele deles, começa a se comportar de uma maneira bem diferente e eles começam a ser atraídos fisicamente, incontrolavelmente um pelo outro. Eu gosto muito, para começo de conversa, de como esse filme retrata esse relacionamento. Um relacionamento que você conhece entre os seus amigos, você tem um casal parecido com esse, que é um casal formado por uma mulher que é uma adulta funcional, que tem um trabalho normal, ela é uma professora, que tem uma personalidade com os seus erros e acertos, mas que de forma geral tem as coisas sob controle. Enquanto isso, o cara que é vivido aqui pelo Dave Franco é um cara que já tá com 35 anos, ou mais do que isso, quase 40, e ele não tem as coisas no lugar ainda, ele não tem nenhum emprego fixo, porque ele ainda tá apegado a uma ideia da juventude de dar certo como músico, no caso. E o relacionamento entre os dois é um relacionamento de codependência, em que ele parece que transformou a namorada em mãe, e mesmo assim, quando ela decide dar um passo além, né, ela que propõe se casar com ele fica meio receoso, na hora ele fica chocado, porque dentro dele existe aquela fantasia masculina de que a mulher tá querendo levar as coisas rápido demais, que ela é louca, que ela é muito apegada. E isso vai ser um dos elementos que o terror do filme vai usar como metáfora. Não que um filme de terror como esse precise apenas funcionar no nível da metáfora ou do comentário social. E o Michael Shanks é um diretor que merece atenção, um diretor estreante que vai se tornar, na minha opinião pelo menos, um diretor do primeiro escalão do terror americano, porque ele consegue usar esse conceito, que é um conceito que o trailer, que os materiais promocionais não escondem, que é aquele conceito de que o casal vai desenvolver algum tipo de patologia que pode ser sobrenatural, pode ser química, pode ser biológica, a gente não sabe ao certo, nem precisa saber, tanto para causar um horror repulsivo do body horror, do terror corporal, quanto também para fazer humor. O filme já começa lá com um prólogo que nos dá uma pista do tipo de terror que ele vai fazer, no momento em que a gente vê o que aquela substância, seja lá o que ela for, faz com dois cachorros. É um aceno que o filme já começa fazendo para o mestre John Carpenter e mais especificamente para um dos melhores filmes de terror e de ficção científica de todos os tempos, que é O Enigma de Outro Mundo. O filme retrata bem a escalada dos efeitos que aquilo tem no corpo dos personagens. No começo, o diretor consegue extrair bastante humor, como eu falei, tem uma cena que se passa, não vou falar muito sobre ela, mas num cubículo de banheiro escolar, que funciona muito bem para mostrar o que está acontecendo com aqueles dois seres humanos, com os corpos deles, e também para extrair algumas risadas. E é claro que quando esse fenômeno, digamos assim, começa a escalar, as consequências se tornam cada vez mais sangrentas, se tornam cada vez mais doloridas, e tudo vai caminhar para um clímax que a gente já imagina desde o começo. Esse não é um filme que vai tratar o seu conceito central como surpresa. Na verdade, a expectativa que a gente tem é em relação a como a coisa vai acontecer, principalmente de um ponto de vista visual, porque a gente meio que sabe o destino que aguarda aquelas duas pobres pessoas. E se durante boa parte da projeção, as analogias que o filme está fazendo com essa força que começa a sugar um corpo para o outro fica meio perdida, parece em alguns momentos que o filme está querendo falar de várias coisas, está querendo atirar para todo lado para ver
qual das críticas que ele tá fazendo mais pega. O terceiro ato, que é o melhor ato do filme, na minha opinião, vai deixar muito claro que o filme tá falando sobre, de novo, um fenômeno que é muito comum em relacionamentos contemporâneos, que é o fato de pessoas se reconhecerem como muito diferentes uma da outra dentro de um relacionamento, perceberem que elas não foram feitas uma para outra, digamos assim, elas começam a desromantizar o que colocou elas no relacionamento, mas mesmo percebendo que talvez essa pessoa não seja a melhor pra mim, parece que existe uma força social através da pressão dos amigos, pressão da família e também uma pressão interna, né? Parece que o tempo tá passando, a gente precisa levar o relacionamento adiante e chega um momento em que não importa o quanto os dois queiram ver um ao outro o mais longe possível, se ver livre um do outro, parece que eles continuam se tornando cada vez mais próximos. E mais do que isso, além desse fato, né, de que você querer terminar com alguém imediatamente e querer se casar e estarem muito mais próximos do que a gente gostaria de acreditar, o filme também tá falando sobre o fenômeno de casais que se tornam aqui literalmente uma única pessoa. Sabe aquele casal que você também conhece, que tem até perfis com uma foto de casal nas redes sociais, aquele casal que começa a se integrar como um ser humano único, e cada um dos dois membros desse casal começam a perder sua identidade, perder os seus gostos, deixar para trás as suas prioridades para serem um marido, para serem uma esposa, e isso começa a defini-los. O filme também tá falando sobre isso, ou seja, com o quão grotesco o filme consegue ser, com todo esse conceito de terror corporal, ele consegue também comentar de uma maneira bastante evidente relacionamentos contemporâneos. Vai ter gente sim falando que a crítica que ele faz é óbvia demais, porque existe uma parte do público, uma parte da crítica, infelizmente, que parece que quer que as críticas dos filmes sejam inalcançáveis, sejam intangíveis. Se eu não conseguir acessar o que esse diretor tá falando, então ele é inteligente. Se eu conseguir entender o que tá sendo dito pelo filme, então eu vou falar mal porque eu vou considerar a crítica óbvia demais. Quando na verdade a gente precisa lembrar que Juntos, como um filme de terror que vai ser exibido nos multiplexes no mundo inteiro, inclusive no Brasil, ele precisa ser acessível e ele consegue fazer isso mesmo discutindo temas, como eu falei, vou repetir uma palavra aqui, bastante contemporâneos dentro dessa proposta de gênero, porque o filme também funciona como filme de terror, tanto pro riso quanto também para despertar aquele nojinho, aquela repulsa e aquele choque que filmes que vertem para esse lado do body horror, do terror corporal, têm a capacidade de fazer. Alison Brie e Dave Franco, que são um casal na vida real, obviamente tem química e eles conseguem também compor esses personagens de uma maneira bastante inteligente. Ela como uma mulher madura, como uma mulher que tá ali naquele relacionamento em dúvida, mas que é o adulto da relação, e o Dave Franco faz um papel muito legal, consegue transmitir a sensação muito evidente de ser um cara mais instável, de ser um cara que tem poucas perspectivas, de ser um cara mais infantilizado e que vê essa mulher ao mesmo tempo como uma mãe, ao mesmo tempo como a responsável por ele e também como essa força que, meu Deus, gruda em mim, não quer saber de outra coisa, não sai do meu pé. A dinâmica entre os dois também funciona muito bem. Eu quero saber de vocês, se vocês assistirem ao filme, o que acharam, se gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E também, se você curte o meu trabalho, se você quer receber críticas exclusivas e também me ajudar a decidir quais vídeos eu vou fazer para a série de obras-primas aqui no canal, considere se tornar membro. O principal motivo é para você ajudar esse canal a se tornar financeiramente viável cada vez mais, e você ganha essas regalias, né? Vídeos exclusivos toda semana e também uma participação na editoria de conteúdo aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, tchau!